O Senhor ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Uma feliz Páscoa a todos. Apesar do momento, ainda temos muito o que celebrar. O Senhor vive e reina para sempre. Bom, meus amigos, ontem eu trouxe uma matéria, um vídeo, baseado num e-mail que recebi do doutor Vito Pascaretta, um médico ítalo-brasileiro que trabalha em Pernambuco e em Curitiba, no Paraná, em Curitiba. O Dr. Vito e sua equipe fazem um trabalho de pesquisa tentando encontrar, ou melhor, elucidar um cruzamento entre a imunização contra o sarampo e, ao mesmo tempo, a imunização contra a SARS-CoV-2. Bem, evidente que o e-mail do Dr. Vito me instigou a também fazer eu, na medida da minha possibilidade ou dentro das minhas limitações, as minhas pesquisas em relação a esse possível cruzamento. O sarampo pode ser a chave para a cura do SARS-CoV-2. O Dr. Vito não consegue fazer com que o seu estudo chegue ao conhecimento do Ministério da Saúde. Ele tem mandado e-mails, telefonemas e assim por diante, e não consegue sequer uma resposta com as nossas autoridades sanitárias. Daí porque o vídeo de ontem, para que, quem sabe, por um milagre, chegue ao conhecimento do Ministério da Saúde. Não é um estudo para ser desprezado, pelo menos antes de esgotada a sua pesquisa. Eu, na minha curiosidade, passei ontem o dia fazendo esta busca dos países que vacinaram sua população recentemente contra o sarampo e os casos de coronavírus. Para minha surpresa, descobri que o país mais pobre da América Latina e um dos mais pobres do mundo, o Haiti, é o que hoje apresenta-se como o mais seguro em relação ao Covid-19. Em março foram registrados 2 casos apenas no país e no começo de abril apenas 8 casos. Essa matéria quem trouxe foi a BBC de Londres. Numa matéria do dia 29 de março, a BBC dizia que na noite de quinta-feira, 19 de março de 2020, a nação mais pobre do hemisfério ocidental registrou os 2 primeiros casos de Covid-19. Em 19 de março, a Itália já se encontrava num estado de quase desespero pelo número de casos, e o Haiti apresentava seus primeiros 2 casos. Desde então, o Haiti decretou um estado de emergência para tentar impedir a propagação de uma pandemia que no mundo já deixou, diz a BBC, mais de 20 mil mortos. Até o dia 28 de março, eram 8 os casos confirmados, e pela minha pesquisa, já entrando em abril, não havia aumento no número de casos confirmados. Claro que se deve perguntar por que uma nação que não tinha quase nada em 2010 e que o pouco que tinha foi praticamente destruído depois do terremoto naquele ano, 2010, uma nação tomada pela violência, pela miséria, pela corrupção, é hoje um dos lugares mais seguros, pelo menos em termos estatísticos, contra o Covid. Por que o Haiti, que é uma das nações mais pobres do mundo, está se mantendo aí com números praticamente insignificantes? É claro que isso instiga, todo mundo faz essa pergunta. Bem, ocorre o seguinte: em 2010 o terremoto trouxe à tona a verdadeira situação do Haiti.
miséria, como disse, corrupção, violência, falta de tratamento mínimo de higiene, enfim, de saúde. Tudo isso mostrou que a população haitiana não estava coberta pelo básico em relação à saúde. E a partir de então fez-se um esforço muito grande para vacinar pelo menos a maior parte da população do Haiti, começando por crianças, de doenças como sarampo, rubéola e assim por diante. O serviço foi gigantesco. O Haiti tem uma população em torno de 11 milhões e meio de habitantes, e todas as suas crianças, praticamente, a partir do ano de 2012, foram vacinadas contra, entre outras coisas, o sarampo. O alerta já havia sido dado em 2010. Uma matéria da Unicef dizia que 20 milhões de crianças em todo o mundo, mais de uma em 10, perderam vacinas vitais, como as vacinas contra sarampo, difteria e tétano. Essa matéria alertava para o fato de que os países pobres eram aqueles que menos eram cobertos por vacinas contra, entre outras, sarampo, difteria e tétano. Mas de 2010 para cá, esses países, os países mais considerados os mais pobres, foram os que tiveram sim uma concentração maior de vacinação contra essas doenças. Os países, no caso, para a Unicef, eram Afeganistão, Chad, Etiópia, Haiti, Iêmen, Iraque, Mali, Níger, Nigéria, Paquistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Síria, Somália, Sudão e Sudão do Sul. Nem todos esses países receberam a atenção que o Haiti recebeu. No Haiti houve uma concentração, vários países ajudando em vacinação. O Brasil, por exemplo, foi um dos que mais contribuiu para imunizar o Haiti dessas doenças, como o sarampo. Numa matéria do site Blog Saúde, que era um site do governo, de 2012, de 20 de abril de 2012, lia-se o seguinte: o Brasil contribui em ação de vacinação no Haiti. Claro que esta matéria, evidente, era também uma propaganda do governo, mas estava dentro de um contexto gerado ou criado pela Organização Mundial de Saúde de levar esta cobertura ao Haiti. A matéria dizia o seguinte: o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, está apoiando mais uma ação voltada para a saúde no Haiti. Neste sábado, 21 de abril de 2012, uma equipe brasileira vai acompanhar a campanha de vacinação, que vai até o dia 5 de maio. Nesse período, deverão ser vacinadas 2.300.000 crianças de 9 meses a 9 anos contra o sarampo e a rubéola, e 2,5 milhões de crianças de 0 a 9 anos. Bem, todas essas crianças vacinadas, evidente que hoje já não são mais crianças. E se considerarmos que o vírus possa ter rondado o Haiti muito antes do mês de março, temos que considerar também que muita gente, ou a maioria da população haitiana, já tinha anticorpos contra o Covid-19. São deduções óbvias, deduções lógicas. Um site chamado Parro.org dizia em 27 de fevereiro de 2013 que a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde reconheciam os esforços das autoridades, os máximos esforços das autoridades haitianas para proteger as crianças
contra o sarampo, a rubéola e a poliomielite, enfermidades que estão, dizia o site, eliminadas no Haiti e nas Américas graças a essa campanha de vacinação do ano de 2012. A matéria está aqui, depois eu vou deixar na descrição. A matéria dizia também o seguinte: na data da apresentação do Plano Nacional para a Eliminação da Cólera no Haiti, o diretor adjunto da OPS, a Organização Mundial de Saúde, John Andrews, entregou à ministra da Saúde haitiana, Florence Duperval Guillaume, as duas placas, uma para ela e outra para o presidente do Haiti, na época era Joseph Martelly, em reconhecimento à sua diligência, sua diligente assistência e sem restrições, que permitiu a excelente cobertura durante as intensas atividades pela saúde das crianças realizadas de 21 de abril a 21 de junho de 2012 para eliminar o sarampo, a rubéola congênita e a poliomielite. Em junho do ano passado, o Ministério de Saúde Pública e População do Haiti concluíram com êxito suas atividades intensivas pela saúde na infância. Mais de 3 milhões de doses de vacina antipoliomielítica foram administradas a crianças menores de 9 anos e outros 3 milhões de doses da vacina contra o sarampo, rubéola, foram administradas a crianças entre 9 meses e 9 anos, entre outras atividades. Muito bem. Num estudo feito no ano de 2006, havia um seguinte comentário sobre o Haiti, um estudo publicado pela Cielo, pela revista médica Cielo. Dizia o seguinte: sarampo é a doença evitável que matou mais crianças no Haiti. Repito, sarampo, vou colocar aqui, sarampo é a doença evitável que matou mais crianças no Haiti, pois é altamente contagiosa e leva a epidemias explosivas. Atualmente, a cobertura vacinal sistemática contra o sarampo é de 58%, o que representaria um número baixo ainda, apesar de todo o esforço. A vacina contra o sarampo é administrada em 9 meses, após a série inicial de imunizações, e as taxas de abandono são muito altas. Aqui, eu confesso a vocês, tenho dúvida se as taxas de abandono se referem a gente que começou a vacinação e depois deixou, ou se está se referindo, porque a tradução do Google é muito ruim, ou se está se referindo ao desaparecimento da doença. Mas seja como for, havia sim já, desde o começo dos anos 2000, uma preocupação muito grande, especialmente nesses países pobres, com a propagação do sarampo. E aí foi feito um serviço, digamos, uma concentração nesses países, principalmente no Haiti, para a erradicação dessas doenças, sarampo especialmente. Coincidentemente ou não, o fato é que o estudo do Dr. Vito Pascaretta vai nessa direção. Ele diz que há um cruzamento aí, países que vacinaram a população recentemente contra o sarampo são aqueles que mais estão livres do Covid-19 hoje. Coincidência? Bem, nesse caso não há coincidência, são números, essa é a frieza dos números. E é por isso, repito, mais uma vez, que o estudo do Dr. Vito tem que ser tratado com muita seriedade, atenção e rapidez pelas nossas autoridades.
Bem, para completar, para terminar, está mais do que provado que a China sabia do problema que já estava em Wuhan desde dezembro de 2019. O diário argentino Infobae traz hoje uma matéria que diz que, de acordo com um novo documentário que investigou a origem do novo coronavírus, que em 11 de abril havia causado 1.800.000 casos de Covid no mundo, segundo o Infobae, com quase 110 mil mortes, é improvável que a causa da pandemia que interrompeu o planeta esteja no mercado de animais de Wuhan, como o governo chinês insistiu em apresentar. No canal do YouTube do jornal Apple Times, o Crossroads, o jornalista Joshua Phillips traçou um caminho alternativo que leva ao laboratório de biossegurança do Instituto de Variologia nível 4 daquela cidade, onde, como circunstância agravante, o SARS-CoV-2 poderia ter sido desenhado ou recombinado através de fragmentos de diferentes vírus para facilitar sua entrada em seres humanos. Parte desse estudo foi realizado pelo cientista Shi Zhengli. Bem, a matéria é longa, mas, entre outras coisas, diz que depois de analisar vários estudos feitos por Shi, realizados entre a epidemia de SARS de 2003 e a atual, o estudo concentrou-se em novembro de 2015, concentrou-se em outro estudo publicado pela Nature em 2015, juntamente com a equipe de pesquisa do maior especialista em coronavírus dos Estados Unidos, Ralph Baric, da Universidade da Carolina do Norte, na qual, abre aspas, foi discutida a criação sintética de um vírus capaz de se autorreplicar, cuja estrutura era SARS-CoV, com a proteína principal substituída por uma encontrada em um coronavírus de morcego, resumiu o jornalista Joshua Phillips, que disse que há uma grande capacidade de infecção entre espécies. O isolamento de 3 vírus de morcego, um dos quais possuía uma proteína de ponta que interagia com os receptores da enzima conversora de angiotensina humana, causou controvérsia entre os cientistas. Simon Hobson, do Instituto Pasteur, na França, alertou na Nature que se o novo vírus vazasse, ninguém poderia prever a sua trajetória, etc, etc. Bem, a matéria é longa, como disse, ela trata exatamente disso, de uma quase certeza hoje de que o vírus foi fabricado, vamos dizer assim, em laboratório, e é claro, por óbvio, evidente, que a China já sabia de sua existência muito antes de aparecer no mercado de Wuhan. Por quê? Porque o Partido Comunista Chinês é quem estava exatamente por trás desta gambiarra, desta transformação do vírus para que passasse do animal ao humano e do humano, evidentemente, para outros humanos. É claro que tudo isso já é de conhecimento de Donald Trump, que está lendo todos esses documentos, ele, sua equipe, o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa, estão lendo todos esses documentos com muito cuidado e atenção. Por falar em Trump, ele disse ontem que não está nada satisfeito com a ajuda que a China está manifestando oferecer à Venezuela. A Venezuela em tempos de cerco. Aguardem que muitas coisas virão por aí. Mas hoje é Páscoa
celebremos o Senhor ressuscitado. Pelo menos temos, quem sabe, uma boa notícia pela frente, porque Boris Johnson, que nessa semana esteve muito próximo de ter o CPF cancelado, já está em casa, lépido e faceiro. Pois é, se ele estava numa situação muito crítica e hoje está em casa, é porque a coisa pode ser muito bem contornada, sim. É preciso agora que os médicos que o trataram digam exatamente como o trataram. Até depois.